Eu cumprimento a todos, ouvintes, telespectadores da 87 FM, a rádio que virou televisão, programa Teus Altares Metodista. Cumprimento ao trio de ouro, pastor Antônio Francisco, evangelista Rosinha e o diretor Andrei Salles. E cumprimento também os nossos companheiros ministeriais. A todos vocês, a paz de Jesus Cristo seja convosco. Hoje nós entraremos na parte 13 do discipulado, módulo O Poder da Oração. Nós falamos há algum tempo, nos módulos anteriores, do profeta Elias. Foi muito bom falar dele. Eu não poderia encerrar este módulo sem passar por esse texto extraordinário. E está difícil terminar o poder da oração. A Bíblia fala muito de oração e esse texto, em Atos dos Apóstolos, que todos vocês conhecem, fica em Atos 12, versículos 2 e versículos de 5 a 17. Eu digo assim para você acompanhar em casa, você abra a sua Bíblia, em Atos 12, versículo 2 e de 5 a 17. Tá? Eu não vou ler o texto todo para remir o tempo, tá bom? Assim, esse texto nos diz quando Pedro estava preso e a igreja, por continuamente orava por ele, tá bom? E muitas pessoas estavam reunidas ali, orando. E ele bateu na porta da frente, Pedro. E a empregada, a menina chamada Rode, foi ver quem era. E quando conheceu a voz de Pedro, ela ficou tão contente que, ao invés de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então eles disseram: você está maluca. Até falaram: é o anjo dele. Pedro não pode ser. O anjo sim. E este texto, ele nos dá a impressão de que possivelmente as orações deles não foram respondidas no primeiro dia. Mas desde o primeiro dia, Deus já estava trabalhando em resposta das orações deles. Podemos lembrar de Daniel, que quando ele orava e o anjo apareceu para ele e disse: Daniel, filho muito amado, não temas, porque eu vim por causa das suas orações. E eu preciso te dizer que as orações têm resposta. Eu preciso te dizer que existe um Deus nos céus que está com os ouvidos abertos para ouvir a nossa oração, como diz em Isaías, capítulo 59, no primeiro versículo, diz: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que possa vos salvar, e nem os seus ouvidos agravados que não possa vos ouvir. Existe um Deus pronto a responder a oração do seu povo na terra, a responder à fé do seu povo na terra. E quando Pedro é livre, por causa destas orações da sua igreja, da vigília que eles faziam, e seus irmãos estão lá em vigília orando, e na porta Pedro batia. E os irmãos estavam orando lá dentro, mas a resposta já estava na porta. E os irmãos estavam reunidos dentro de casa, mas a resposta que eles estavam precisando já estava na porta deles. E eu preciso dizer que pode passar dias, pode passar tempo, mas a resposta de Deus também virá em tua direção, na direção da tua casa, na direção da tua vida. Continue orando, porque a resposta vai chegar. Aqueles irmãos, eles poderiam dizer: olha, já oramos hoje, já estamos no terceiro dia e nada de Pedro. Pedro não aparece. Por quê? Nós olhamos para as circunstâncias, amados. Nós olhamos demasiadamente para as dificuldades. Nós olhamos demasiadamente para os problemas.
nós olhamos demasiadamente para as circunstâncias. E todas as vezes que nós olhamos para estes gigantes, para as tempestades da vida, nós começamos a murmurar, nós começamos a ficar incrédulos, achando que não tem mais jeito, achando que não tem mais solução, achando que é melhor até parar de orar, achando que não tem mais jeito de Deus agir. Olha, para esse não tem mais jeito. Achando que a causa é perdida, que é causa impossível. E nós começamos a decair na nossa vida espiritual, porque tudo isso é o que o inimigo mais quer na nossa vida, que nós paremos de orar. Que nós venhamos a não acreditar numa ação sobrenatural da parte de Deus em resposta à nossa oração. Mas a Bíblia diz que, estando eles reunidos dentro de casa, Pedro chega e bate na porta. Por quem eles estavam orando? Por Pedro. E quem que bate na porta? Pedro. E uma menina vai abrir a porta e vai ver quem estava batendo. E essa menina possivelmente era a que mais orava por Pedro. E dá para pensar assim, porque quando ela ouve a voz de Pedro, a Bíblia diz que ela chega a não abrir a porta de tanta alegria. E ela, ao invés de abrir a porta para Pedro, ela corre aos seus irmãos e com alegria ela diz, é Pedro que está na porta. Amados, seria muito difícil Pedro ser liberto daquele lugar onde ele estava. Aos olhos humanos seria muito difícil, improvável, Pedro ser livre daquela prisão. Como podia? Porque além de estar trancada a prisão, tinha guardas vigiando Pedro dia e noite. Mas eu quero te dizer que não há causa impossível para Deus. Pegue esta palavra. Não há causa difícil. Não há causa improvável para Deus. Quantas vezes nós oramos? Quantas vezes nós choramos? Quantas vezes nós desesperamos? Quantas vezes a situação parece que aperta ainda mais a nós? E nós vamos nos perdendo na caminhada e nós achamos que a nossa oração Deus não está ouvindo. Deus não vai resolver essa situação, é isso que nós achamos. Mas eu preciso te dizer que esta igreja recebeu na porta dela a resposta que ela precisava, a resposta pela qual ela tanto clamava. E eu preciso te dizer que enquanto você ora, ainda que você não esteja vendo, ainda que você não esteja sentindo nada, o mundo espiritual da parte de Deus começa a agir em resposta às suas orações. E é por isso que o grande apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Não deixem de orar. A palavra de Deus diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Enquanto nós oramos por uma causa, enquanto nós oramos por uma pessoa, enquanto nós oramos por uma situação, pode ter certeza que o céu se move. E mais dia, menos dia, enquanto eu estou orando, há um buliço, há um rebuliço no mundo espiritual. Prisões são quebradas, cativos são libertos, enfermos são curados. Mas eu preciso e você precisa entender que nós não estamos orando em vão. Escute, o que era para aquele povo, o que era para aqueles irmãos objeto de oração, em poucos dias se torna uma realidade na porta deles. Repetindo, o que era, escute só, o que era para aqueles irmãos motivo de oração, em poucos dias se tornou realidade na frente deles.
Olha, por hoje ficaremos por aqui. Eu te aguardo na próxima semana com a parte 14 do discipulado módulo O Poder da Oração. Deus seja louvado pela sua vida, com carinho. Pra pedir